Vamos lá, boa tarde a todos os alunos, dando continuidade às nossas aulas de matemática, certo? Para vocês que estão aí me assistindo, professor Batista novamente, certo? Estagiando na disciplina de matemática. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juro simples, certo? Então o que é juro simples? Primeiramente nós vamos entender, certo? Nós vamos entender o que é capital, certo? A taxa, nós já falamos um pouco, né, em porcentagem. O tempo que esse capital será aplicado, certo? E o montante. Então, quando você se refere a juro, não tem como você não falar um determinado ser, chamado agiota. Geralmente, eles vivem de emprestar dinheiro, certo? A juros simples. Embora alguns trabalham também com juros compostos, né? Mas há juros simples. Então, o juros simples é um dinheiro que você vai pegar emprestado, certo? E que você vai ter que pagar um determinado juro por esse dinheiro, por um determinado tempo, certo? A uma certa taxa. E sem falar que o juro você está pagando aquele dinheiro, né, emprestado, né? Então é só o juro, você não está pagando o capital, é apenas o juro por empréstimo aquele dinheiro. No final das contas, você vai ter que pagar aquele capital que você pediu emprestado. Então, o capital é o dinheiro que você vai pedir, certo? Emprestado. A taxa é o que vai ser aplicado durante um mês, por isso que chama juros simples, que será a mesma taxa, não vai mudar essa taxa, certo? Um determinado tempo. E o montante que esse agiota te emprestou dinheiro, quanto é que ele vai ter no final, quando você quitar a sua dívida com ele, certo? Então, o juro simples ele é dado por uma fórmula, que é chamado juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Ou apenas juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que essa taxa aqui ela tem que estar, certo? Transformada numa taxa unitária, certo? Tem que estar uma taxa unitária, forma unitária, ou seja, um número decimal. Para se calcular o montante de determinado capital emprestado, o montante é o capital mais o juro. Ou seja, no final das contas, você vai ter que pagar o capital mais o juro, certo? Então vamos aqui um exemplo aqui na telinha, certo? Vamos um exemplo. Rodrigo, certo? Rodrigo, ele pediu emprestado no banco, suponhamos qualquer banco, no Banco do Brasil ele pediu emprestado R$ 1.000. Então R$ 1.000 é o capital, certo? Há uma taxa de 2% ao mês. Então há uma taxa de 2% ao mês, certo? Lembrando que a taxa é representada pela letra I, capital pela letra C e o tempo pela letra T. E o montante pela letra M, certo? Durante 6 meses. Então o Rodrigo pegou esse dinheiro durante 6 meses, certo? Durante 6 meses. E quer saber qual o juro que
o Rodrigo vai pagar durante esses 6 meses e o montante, certo? Então nós podemos resolver esse exemplo aqui com o Rodrigo utilizando tanto a primeira fórmula como a segunda, certo? Só com a diferença que na primeira fórmula pode ser a fórmula percentual, né? E na segunda fórmula tem que ser a fórmula unitária para poder dar certo. Então vamos resolver com a primeira fórmula. Então juro é igual ao capital, que é o R$ 1.000 que o Rodrigo pediu emprestado no Banco do Brasil, vezes a taxa, que é 2%, utilizando a primeira fórmula, então eu colocar ela na forma percentual, vezes o tempo, que é 6, dividido por 100. Então, nessa resolução aqui, eu posso cancelar 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo, para ficar mais fácil para mim. Então, juro vai ser igual 10 vezes 2, 20. 20 vezes 6, 120. Dividido por 1, então o juro vai ser igual a R$ 120. Ou seja, durante esses 6 meses, o Rodrigo ele vai pagar R$ 120. Se eu dividir R$ 120 por 6, o Rodrigo vai pagar R$ 20 todo mês de juro, certo? Só que a questão, ele pediu também o montante, certo? Então o montante vai ser igual ao capital, que é R$ 1.000, que o Rodrigo pediu emprestado, mais o juro, que é de 120. Então o Rodrigo vai pagar no final dos 6 meses das contas R$ 1.120. Ah, professor, eu queria que você resolvesse com a outra fórmula, bem básica, ó. A segunda fórmula, juro é igual ao capital, que é R$ 1.000, vezes a taxa. Ah, professor, aí eu posso colocar essa taxa aqui 2% do jeito que está aqui? Não. Nessa segunda fórmula, você vai ter que transformar essa taxa aqui percentual em taxa unitária. Então 2 dividido por 100 dá 0,02 vezes 6. Então o juro vai ser igual, como eu tenho 3 zero aqui, certo? Então eu vou afastar a casa aqui, ó, 1.000 vezes 0,02. Como eu tenho 3 zero aqui, eu vou afastar a casa 3 vezes, ó, 1, 2 e 3. Então transformou em 20. Ó, 1, 2, 3. 1, aqui ó, 1, uma vírgula aqui, ó. A vírgula tá aqui, ó. 1, 2 e acrescento o 0. Vezes 6. Então o juro vai ser igual a 120. A mesma resposta com a primeira forma. Certo? Então obrigado aí pela atenção de vocês. E lá no grupo lá do WhatsApp eu vou orientar as páginas que vocês irão fazer o exercício e as determinadas questões. Então obrigado pela atenção. Se gostou, dá um like aí no vídeo. Tchau aí para vocês.